Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Estamos felizes com essa oportunidade, a qual o Senhor nos deu e nos confiou, e gratos pela coordenação dos adolescentes, por essa confiança. E o nome do Senhor seja louvado através da vida de vocês. Meus irmãos, eu estava preparando o texto. Esse texto estava à minha mente há algum tempo, mas eu não tinha desenvolvido ele ainda. Eu até quis preparar outro texto, uma linguagem voltada mais para os adolescentes, mas nós temos que andar na direção do Espírito. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos trabalhar dois textos. Livro do Evangelho Mateus, capítulo número 5, versículo 3 e versículo 4. E depois também nós estaremos fazendo a leitura Mateus, capítulo número 8, versículo 1 e 2. Amém? Encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus capítulo número 8, versículo 1 e 2. Diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Amém? Podeis assentar. Meus irmãos, eu até justifiquei para o Del, mas a Carla, eu estou com um problema na garganta e costuma minha voz começar a falhar, eu ficar bastante rouco e não ter condições de prosseguir. Mas eu creio que Deus vai dar graça. Amém? Vamos ao texto que foi escolhido e proposto para vocês. Aonde Jesus passava, ele operava maravilhas, anunciava as boas novas, anunciava o reino do céu. E quando Jesus começava a ensinar, a pregar, as pessoas ficavam maravilhadas com aquilo que ele dizia e com os milagres que ele operava. Então, aonde Jesus ele passava, a multidão sempre o acompanhava, porque a multidão estava testemunhando grandes coisas que ele tinha feito. Só que essa multidão que o acompanhava era uma multidão um pouco diferente. Eram pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Essas pessoas que acompanhavam Jesus, muitos eram doentes, muitos eram desvalidos, muitos eram angustiados. E essa multidão que acompanhava o Senhor estava cheio de problemas. Essa multidão, ela não tinha voz ativa no meio da sociedade, ela era discriminada. E essa multidão só andava de cabeça baixa, questionando as coisas que eles passavam na vida, desacreditados, sem nenhum tipo de esperança. Mas eles conheceram Jesus pelo ouvir as grandes coisas que ele havia feito, e também presenciando, e Jesus começa a falar acerca das bem-aventuranças. Este povo desacreditado estava sentado ouvindo Jesus falar, e Jesus começa a pregar a palavra dele e ensinar de uma forma cheia de autoridade, uma palavra viva, uma palavra de transformação, uma palavra de libertação. Este povo começa a ouvir palavras que jamais eles haviam ouvido. Eles eram desprezados, eles eram caluniados, mas agora chega Jesus até eles trazendo uma palavra de esperança. Jesus falando para eles que, olha, independente do teu problema, há solução. Aleluias. E essas pessoas rejeitadas, excluídas da sociedade, passaram a ouvir Jesus trazendo essa palavra de esperança, que é as bem-aventuranças. Aleluias.
glórias a Deus. Aquelas pessoas que estavam sendo ignoradas, agora elas estavam sendo acolhidas por Jesus. Jesus não estava olhando o problema que ela estava passando. Jesus estava dando carinho para essas pessoas. Jesus, ele não discriminava essas pessoas, diferentemente disso, ele aproximava dessas pessoas, levando essa palavra de esperança. Aí Jesus começa a pregar no texto que nós lemos: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Agora eles começam a ficar maravilhados com essa palavra que Jesus está dizendo para eles, que há solução, que tem jeito, que há esperança. Aleluias, glórias a Deus. Estavam desacreditados, estavam com a cabeça baixa, inclinada, lamentando, mas Jesus estava dizendo: levanta a cabeça, erga a tua cabeça e caminhe. Aleluias. Jesus chegava ao quebrado e chamava de amigo. Aleluias. Jesus chegava próximo ao perdido e dizia: vem cá, meu filho. Aí essas palavras nunca ouvidas por eles iam trazendo esperança no coração, e eles ficavam cheios de esperança, aumentando a sua fé, porque Jesus estava falando das bem-aventuranças, dizendo: você que está perdendo, você vai vencer. Você que está doente, você vai ser curado. Essa palavra que Jesus levava até eles. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. Palavra de esperança dentro da necessidade que cada um estava passando naquele momento. Aleluias. Jesus termina o seu sermão, e muitas daquelas pessoas que estavam aos pés de Jesus, ouvindo a palavra dele, ouvindo o ensinamento dele, já não seriam mais as mesmas pessoas, porque eles pegaram esta palavra e colocaram no coração, e houve transformação. Eu acredito que muitas pessoas ali saíram testemunhando: olha, eu estava doente, mas eu fui curado. Aleluias. Eu estava triste, mas eu estou saindo aqui alegre. A palavra de Jesus para nós é essa: bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Aleluias. Jesus chegava ao oprimido e dizia: vinde a mim todos que estão oprimidos e cansados, porque eu vos aliviarei. Jesus sempre trazendo uma palavra de esperança para aqueles que necessitavam. Pessoas desacreditadas, era aquela galera que quando chegava num lugar, todo mundo espalhava e saía de perto. É aquela galera que chegava e aquele outro grupinho de pessoas que estavam numa situação melhor e afastava deles. Não, aqueles ali que estão doentes, são pessoas que nós não podemos conviver, estavam sendo discriminados. Agora, quando passamos por algum tipo de recriminação, por algum tipo de isolamento, que as pessoas afastam de nós, o nosso coração tende a ficar triste, e nossa cabeça tende a voltar para baixo. Mas Jesus trouxe uma palavra de esperança, e aquelas pessoas ficaram maravilhadas com a palavra de Jesus. Todos nós temos um problema, mas ainda existe pessoa que o problema é pior que o nosso. Agora entra a história do leproso. Se estava difícil para aquela multidão, que estava sendo desprezada pela sociedade, é porque você não conhece a situação de um leproso. É porque você sabe o que ele passa, você não sabe o que ele passava. A lepra era uma das doenças mais temidas daquela época. E quem era cometido de lepra também, eles associavam ao pecado. Eram pessoas pecadoras. Essa era a pior doença daquela época. E quando a pessoa ela era cometida da lepra, ela passava por uma análise. O sacerdote, em Levíticos 13, vai dizer acerca dessa análise que o sacerdote vai fazer para determinar que a pessoa está com lepra ou não. Aí eles vão diante do sacerdote, passam por alguns testes.
e eles são acometidos da lepra ou não, mas eu quero dizer da dificuldade do leproso. O leproso do texto que nós lemos, ele passava por uma situação muito mais difícil. Aquele leproso, ele era separado da sua família. Quando era cometido de lepra, esse leproso, era afastado da sua família, afastado da sociedade. Ele não podia ter nenhum tipo de contato com outra pessoa. E quando alguma pessoa chegava próxima dele, ele tinha que gritar, ele tinha que manifestar e gritar: leproso, imundo, imundo, imundo. Toda vez que alguma pessoa virava para o lado dele, ao se aproximar, ele gritava: imundo, 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 para as pessoas não poderem ter contato com ele. E a maior distância que ele podia ficar, a menor distância que ele podia ficar diante da sociedade era 15 metros de distância. Ele não poderia aproximar mais por causa da lepra. E dias que estavam ventando muito, essa distância aumentava para 60 metros. Este leproso agora ele é separado da sua família, dos seus filhos. E ele começa uma jornada de sofrimento, de angústia, de dor, de vergonha, de humilhação. A família a qual ele tanto amava, ele já não podia abraçar mais, ele já não podia ficar face a face com a sua família. E todos os dias ele tinha que ser humilhado com alguém se aproximar dele, ele gritando: imundo, imundo. Ele estava querendo dizer: não chega perto de mim, afasta. Ele era cometido à solidão. E muitos leprosos, os leprosos, eles não poderiam, com o tempo a família não tem como dar assistência, não poderia aproximar dele, eles eram abandonados, literalmente abandonados. E muitos deles passavam a viver no leprosário, onde os leprosos ficavam aguardando a morte. A lepra ela vai consumindo aos poucos a parte física, ela vai consumindo, vai gerando odor, ele vai transfigurando, o seu semblante vai mudando, vai corroendo, vai destruindo tudo. E chega a um ponto que todos olham para ele e já sabem: é um leproso, vamos passar longe, vamos para o outro lado. Se aquele povo estava sofrendo com alguma coisa, mas tinha o leproso que estava sofrendo mais. O povo recebeu uma palavra de esperança, e essa palavra de esperança chegou até os ouvidos daquele leproso. Ele ouviu a falar de Jesus, ele ouviu dizer que Jesus operava grandes coisas. Aleluias, glórias a Deus. Porque a nossa fé é pelo ouvir a palavra do Senhor. Aleluias. Ele ouvindo bem de longe as pessoas comentando sobre Jesus, ele ia pegando aquela palavra: eu preciso encontrar com Jesus, eu preciso ter com Jesus. Mas ele não tinha muito tempo, porque cada dia que passava, a saúde dele ia piorando mais. Cada dia que passava, ele só ia piorando, 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 e as coisas se tornando mais difíceis, e ele cada vez pensando mais: se passou mais um dia, minha morte está chegando. Eu imagino ele vendo o seu filho passando lá do outro lado, ele bem de longe, doido para correr e dar um abraço nele e não poder. Ele olhar para sua esposa, querer estar com ela, mas não pode estar. De olhar para sua mãe e dizer assim: não, eu quero almoçar com a minha mãe, eu quero sentar na mesa com ela, mas ele não poderia fazer isso, porque se ele não respeitasse essa distância, ele seria apedrejado. Ele jamais poderia estar no meio da sociedade. Aleluias, glórias a Deus. Então ele estava numa situação muito difícil, numa angústia muito grande. Aleluias, aleluias. O sepultamento dele era em vida, porque não tinha perspectiva nenhuma mais, era aguardar a morte. Mas aí ele ouve falar de Jesus.
Aí entra em cena a palavra de Deus. Aleluias. Aí no primeiro texto que nós lemos, Jesus trazendo essa palavra de esperança. Eu acredito que aquele leproso estava distante, ouvindo a palavra de Jesus. E Jesus dizendo as bem-aventuranças e dizendo: tem esperança para ti, meu amigo. Tem esperança para ti, meu filho. Aí essa palavra foi entrando no coração daquele leproso. Essa palavra foi movendo ele, aleluias, motivando ele a aproximar daquela multidão. Aleluias. E quanto mais Jesus pregava, mais aquela palavra ia transformando dentro do coração. Aleluias. Aleluias, a palavra do Senhor foi trazendo efeito na vida daquele leproso, e ele já começou a aproximar. Eu vou chegar até Jesus. A palavra dele é de esperança. Jesus tem um milagre, ele tem a solução. Aleluias, glórias a Deus. A palavra de Jesus foi transformando ele, foi motivando ele, foi aumentando a fé dele. Quando ele assustou, ele estava aos pés de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Ele teve um encontro com Jesus, ele prostrou diante de Jesus. Todos conhecem o final. Jesus o curou. O final dessa história é muito top. O final dessa história não tem comparação. Mas esse trajeto dele até os pés de Jesus, meu irmão. Ele estava caminhando por meio da multidão, sabendo que ele poderia ser apedrejado. Ele caminhou para o meio da multidão, sabendo que as pessoas iriam se afastar dele. Mas a palavra de Jesus traz esperança aos nossos corações. A palavra de Jesus, quando ela chega aos nossos corações, aquilo que é impossível se torna possível. Aleluias. Eu acredito que quando Jesus estava pregando, aquele leproso ali no seu cantinho, mantendo aquela distância, ele estava pensando: se eu chegar até Jesus, eu vou encontrar com a minha família. Se eu chegar até Jesus, eu vou poder abraçar o meu filho. Se eu chegar até Jesus, a minha vida vai mudar, a minha história vai mudar. Aleluias, glórias a Deus. Somente ele sabia da real dificuldade que ele passava. Quando ele colocava a cabeça no travesseiro, vinha aquele desespero, aquele sentimento de que não tem mais jeito. Mas agora todos estavam maravilhados com a palavra de Jesus, uma palavra de esperança, essa palavra de transformação, palavra de cura. Então ele foi motivado a estar com Jesus, e quando ele encontrou com Jesus, ele recebeu a cura dele. Aleluias. Agora eu imagino Jesus chegando até ele. Glórias a Deus. Jesus tocou nele. Depois que ele foi acometido de lepra, ninguém mais o havia tocado. As pessoas não podiam tocar nele, senão iriam ser consideradas impuras. Mas há um tanto tempo ele precisando de um abraço, de um toque. Jesus chega até ele e toca-o. Jesus ali já estava quebrando um monte de protocolo ao tocar naquele leproso. Jesus não olhou quem era ele. Jesus não olhou a dificuldade dele, mas Jesus estava dizendo assim: você é meu filho, você é meu amigo. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. Aí o discípulo corre, rompe a multidão, chega aos pés de Jesus. Aleluias. Dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Primeiro ele prostrou, se humilhou diante de Deus, diante de Jesus. Aleluias. Se quiseres, Pai. Ele estava dizendo: Senhor, faça a tua vontade, faça o teu querer. Aleluias.
Jesus o curou. Falamos que a lepra era considerada como pecado. Agora eu gostaria de falar algo. O pecado está afastando muita gente diante da presença de Deus. O pecado está nos afastando daquela sociedade que vai morar no céu. O pecado está manchando as nossas vestes. Aleluias. Aleluias. O pecado é como a lepra. O pecado vai consumindo. Aleluias. O pecado vai dificultando as coisas em nossas vidas. Aleluias. Vai nos afastando da presença de Deus. Mas Jesus está com as mãos estendidas dizendo: eu te perdoo. Eu saro a tua ferida. Aleluias. Eu tenho vestes novas para cada um de vocês. Aleluias. Eu tenho uma palavra de esperança para vocês. Vale a pena nós renunciarmos às coisas deste mundo, porque muito em breve nós estaremos com o nosso Cristo. Aleluia. Ele tem uma palavra de esperança para mim e para você. Não importa o que nós estamos passando, não importa o que nós estamos sentindo, o importante é que nós devemos ter um encontro com Jesus. E quando nós temos um encontro com Jesus, a esperança, a milagre, a transformação, é isso que Ele faz por nós. Oh, aleluia. Vale a pena, meus irmãos, vale a pena renunciar cada minuto de nossas vidas para estar com o nosso Jesus, de estarmos prostrados diante dEle. Aleluias. Ele conhece a tua fraqueza, Ele conhece a tua dificuldade. Aleluias. Ele só está esperando nós prostrarmos diante dEle e dizer: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode fazer um milagre por mim. Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode te fazer. Aleluias. Glórias a Deus. Deus, Ele mudou a história do mundo só por causa da tua vida. Ele enviou o seu único filho ali na cruz do Calvário para morrer por mim, por você. Porque se não fosse a morte de Jesus ali na cruz do Calvário, todos nós estávamos cometidos da lepra, estaremos perdidos, desfalecidos. Mas Ele foi lá na cruz do Calvário dizendo: eu vou limpar as vestes de cada um de vós. Aleluias. Mas Ele requer que nós tenhamos uma vida reta diante dEle. Aleluias. Porque no grande juízo Ele irá nos julgar. Ele vai olhar e vai dizer: as suas vestes estão limpas. Aleluias. Por causa de Cristo, por causa da graça. Convida-os a ficar de pé. Aleluias. Aquele leproso, ele rompeu a multidão. Aquele leproso saiu da zona de conforto. Ele desafiou aquela multidão. Ele desafiou tudo e todos para estar aos pés de Jesus. Nós estamos desafiando este mundo. Vivemos neste mundo. Somos tentados por este mundo. Mas nós estamos aos pés de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Quando nós errarmos, saiba, Jesus está aqui para te perdoar. Basta arrependermos, confessar e deixar o pecado. Aleluias. Todos nós temos algum problema. Todos nós temos uma dificuldade. Mas o nosso amigo está conosco. Ele está ao teu lado. Olha, Ele conhece o teu choro.
Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele está dizendo: estou contigo, meu filho. Estou contigo, minha filha. Eu convido você a curvar a tua cabeça. Aleluias. Aleluias. Deus é tão bom contigo, meu irmão e minha irmã. Imagina aquele leproso saindo dali curado, procurando os sacerdotes, doido para receber o papel dizendo que ele estava limpo, que ele estava curado, para ele aproximar da família dele. Imagina a alegria daquele homem. Aleluias. Vai chegar um dia que nós estaremos com o nosso Pai. Vai chegar um dia que nós vamos estar diante do nosso Deus. Mas nós precisamos de estar aos pés dele. Os nossos pais não vão poder nos levar. Os nossos amigos não poderão segurar em nossas mãos e levar diante de Deus. Não. Nós temos que estar limpos. Nós temos que estar limpos. Aleluias, aleluias, para estarmos com o nosso Pai. Porque aqueles que não vigiarem vai querer estar com o Pai, mas não vão poder estar mais. Vão querer estar com Cristo, mas não vão poder mais. Mas ainda há esperança, a palavra de esperança para todos nós. Aleluia. Se você chegou aqui hoje é porque Deus trouxe uma palavra de esperança para você. É porque Deus te guardou, te deu saúde, te deu força. Você está aqui porque você é um milagre de Deus. Porque se não fosse a permissão dele, você não estaria aqui. Eu não estaria aqui, mas nós estamos. É porque ele operou milagres na minha vida e na sua vida. É momento de agradecermos ao nosso Deus pela bondade, pela graça que ele tem nos dado. Jesus, ele te ama, adolescentes. Jesus te ama, ele está contigo. Cada passo que você está, ele está ao teu lado. Quando você tende a errar, ele está assim: meu filho, não vai por aqui. Minha filha, o caminho é esse. Ele te ama, ele quer o melhor para mim, ele quer o melhor para cada um de nós. Esse é o Jesus a qual nós servimos. Esse é o Deus poderoso que nenhum mal pode vencer. A especialidade dele é operar o impossível. Oh, aleluia! Vamos fazer diferente agora nesta noite. Curva a sua cabeça e agradeça a Deus. A lepra toda hora ele está batendo a porta, querendo te deixar impuro. Mas o Espírito Santo está ao teu lado dizendo: caminha um pouco mais. Esforça um pouco mais. Aleluia. Senhor Jesus, nós o agradecemos, Pai. Ai, se não fosse o Senhor conosco. Ai de nós se não fosse a tua misericórdia, a tua bondade, Pai. Nós estamos aqui nesta noite oferecendo a ti um culto de gratidão, de louvor e adoração. O inimigo tem tentado de todas as formas nos parar, mas o Senhor está conosco. O inimigo tem aproveitado situações dizendo que para nós não há esperança. O Senhor está dizendo: eu sou a vida. Aleluia. Nós somos gratos a ti, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continue nos ensinando, ó Pai, está cada dia mais no centro da tua vontade. Continue nos ajudando, o Senhor está na tua presença, ó Pai, cada dia mais, com ousadia, cheio da tua unção, cheio da tua presença. Senhor, nós somos gratos a ti por tudo, em nome de Jesus.